Pessoal, vamos falar de um caso clínico bem interessante hoje, que tem uma explicação biomecânica. Na realidade, eu estou mostrando a manifestação clínica do cavalo para mostrar como isso acontece biomecanicamente, né? A gente sabe da importância da biomecânica e de tudo que isso ajuda no nosso exame clínico do dia a dia. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês dentro da biomecânica é um conceito básico, é um conceito de contração concêntrica e contração excêntrica, tá? Então, vamos ver esse videozinho aqui, que ele explica, né, de uma forma simples, o que seria uma contração excêntrica e uma contração concêntrica. Então, a contração concêntrica é essa que vai acontecendo aí, onde tem uma aproximação dos ângulos articulares. E uma contração excêntrica é uma contração que afasta os ângulos articulares. Então, contração excêntrica, contração concêntrica, excêntrica, concêntrica, excêntrica, concêntrica. Tá? Então, novamente, a excêntrica. Então, a excêntrica, uma coisa importante é que ela limita o grau de fechamento das articulações, tá? Então, isso é importante também quando a gente for falar de alguns casos clínicos. Beleza. Então, a gente falou, né, a contração concêntrica, então, a força ela é maior que a resistência, tá? Então, ela vai aproximar os ângulos, tá? E a contração excêntrica, a resistência ela é maior do que a força, então vai ter um alongamento dessa fibra. Ótimo. Então, em que casos essa manifestação biomecânica que eu vou mostrar para vocês acontece? Todos os casos que eu vi, né, eles têm a mesma característica. Então, aqui, a gente tem o jarrete, a perna do cavalo, né? E a gente tem a passagem aqui do músculo extensor digital longo, tá? Que vem lá da região do fêmur, tá? Passa aqui por essa parte cranial da perna e passa nessa região também cranial aqui do jarrete até se inserir na terceira falange, lá no processo piramidal da terceira falange. E aí existe um outro ligamento, um outro tendão, desculpa, que é o tendão extensor digital lateral, que também vem dessa região e que se incorpora mais ou menos aqui no terço proximal do metatarso com o extensor digital longo. Então, esses dois músculos são os músculos extensores que vão agir no dedo, tá? É diferente, o extensor na mão é diferente do extensor no membro pélvico. No membro pélvico, o extensor digital lateral, ele vem lá da região também da tíbia e ele vem da fíbula e ele vai se incorporar aqui com o tendão extensor digital longo, se tornando um só, tá? Normalmente, essa manifestação clínica que eu vou estar mostrando para vocês aqui acontece em cavalos que tiveram laceração, tá? Nessa região do metatarso proximal. Então, ou do tendão extensor digital longo ou do tendão extensor digital lateral. E vamos ver qual seria essa manifestação. Tá. Então, um conceito importante dentro da biomecânica do membro pélvico é entender o aparato recíproco, né? Algumas pessoas já conhecem esse aparato, é um aparato de economia de energia, onde o cavalo precisa desprender mínimo gasto energético para fazer o movimento, tá? Então, o movimento acontece como? Aqui a gente tem o fêmur, a tíbia, o jarrete aqui, o calcâneo, né? A tuberosidade do calcâneo, e aqui o metatarso e o tarso distal. Beleza. Então, aqui a gente tem em rosa, representado em rosa, o músculo flexor digital superficial. Ele vem da fossa supracondílea do fêmur, passa aqui atrás da calota do calcâneo e vai se inserir lá no dígito, tá? É uma estrutura importante na flexão do dedo. Outra estrutura que está representada aqui seria o músculo perôneus tertius ou terceiro fibular, que é o músculo que vem da fossa extensora do fêmur e tem uma inserção cranial aqui no metatarso e tem uma inserção também lateral aí na região do quarto metatarsiano. Beleza. Como que essas estruturas vão agir? A partir do momento, a articulação do quadril se flexiona, tá? E aí, a gente tem a ação de outros músculos, que são músculos femorais caudais aqui, que vão começar o movimento de flexão da articulação fêmuro-tíbio-patelar. Uma vez que essa articulação se flexione, esse côndilo vai ser direcionado cranialmente, tá? E isso aí vai produzir uma tensão de quem?
do perôneus tertius ou do terceiro fibular. Então, esse côndilo vai para frente, esse aqui vai ser tensionado. Como o perôneus tertius tem uma inserção cranial no metatarso, ele vai convidar o metatarso para frente. Então, ele vai se tensionar e vai trazer a perna do cavalo para frente. Esse movimento provoca um deslocamento caudal do calcâneo, né? Então, o calcâneo vai ser deslocado para caudar, para plantar, caudal ou plantar. Isso aí vai produzir tensão do flexor digital superficial. E o flexor digital superficial, então, vai flexionar o dedo, porque ele tem inserção na segunda e na primeira falange. Então, uma vez que o movimento começa lá na região do quadril, né, tem ação dos músculos que agem nessa parte de trás, e aí todo membro é flexionado. Beleza. Quando o cavalo começa a fase da elevação, ele flexiona, então a gente tem a ação desses músculos que vão flexionar o quadril, a gente tem a ação dos músculos que vão flexionar o joelho, e aí todo o movimento, a partir daí, ele é como se fosse automático, né? Porque a gente falou, o perôneus tertius vai estar tracionando a tíbia vai deslocar, isso vai causar um deslocamento do calcâneo para trás, e isso vai ativar o sistema recíproco do membro pélvico. No momento que esse cavalo está fazendo esse movimento, os músculos femorais caudais estão em contração concêntrica, né? E os músculos extensores, eles vão estar em contração excêntrica, né? Para permitir ou se opor ao movimento. Porque a gente falou que quem controla o movimento você tem um em contração concêntrica e o outro em contração excêntrica. Um contraindo e o outro alongando. Então, esses músculos aqui, eles vão estar em contração excêntrica, né? Todos os músculos craniais vão estar em contração excêntrica para que essa flexão seja uma flexão controlada, para ela não acontecer de uma forma abrupta. E aí, tudo isso é para explicar isso aqui. Vamos olhar o vídeo desse cavalo. Esse cavalo tem um histórico, manga larga machador, tem um histórico de que ele teve uma laceração aqui na região cranial aqui do dorsal do metatarso, né? Com exposição de tendão, foi uma laceração bem grande, e depois de um tempo ele teve essa mecânica. Olha essa mecânica. Então, é um movimento extremamente exagerado, né? Existe uma doença aí que seria um diagnóstico diferencial, que seria o arpejo, mas o que acontece? Isso não é um arpejo, porque o arpejo é de causa idiopática, né? A gente não sabe a causa, mas a cirurgia, inclusive, do arpejo é você fazer a tenotomia do extensor digital lateral. Então, nesse caso, a tenotomia já foi feita pelo arame, né? Então, não é um arpejo convencional. Então, isso é uma hiperflexão do membro. Por que essa hiperflexão está acontecendo? Então, exatamente por essa explicação biomecânica de que, uma vez que há uma flexão, né, uma contração concêntrica desses músculos caudais para flexionar o dedo, né, flexionar o membro todo, né, através do aparato recíproco também, não há contraposição, ou seja, não há contração excêntrica dos extensores, porque ele está lacerado, então teve uma fibrose e ele não está tendo efetividade, né? O tendão, ele distribui a carga do músculo para o osso. Então, se ele está fibrosado, ele está inativo, ele não está tendo a sua função. Então, o que acontece é exatamente que a contração concêntrica, ela prevalece sem o controle, né? Sem a oposição da contração excêntrica, que seria dos extensores. Nesse caso, então, ele faz um movimento exacerbado. Ele só para a movimentação desse dígito porque a tíbia toca na região do metatarso, porque se não tivesse esse osso, esse membro ainda ia continuar subindo. Então, esse é um caso muito bacana, e eu já recebi tanto casos de colegas, quanto outros casos clínicos que eu mesma atendi, com essa mecânica depois de ruptura, né, ou laceração desses tendões. E a explicação, ela é biomecânica. Beleza? Beijo e até a próxima.